Oi gente, de volta, Salva Fonseca por aqui, por aí estão todos bem, por aqui estamos todos ótimos. Aula nossa de hoje, vamos conversar sobre vários assuntos. Eu poderia começar esse vídeo hoje falando para você qual tipo de farinha que eu uso, qual tipo de forma, qual tipo de utensílio, qual tipo de leite, qual a marca de leite condensado, marca de creme de leite que eu uso. Mas não vai ser isso que eu vou conversar com você hoje. O que você tem que colocar em mente é que nada disso vai adiantar se você não estiver bem no dia. Bom, você está bem para fazer uma receita hoje? Você brigou com alguém? Xingou alguém? Você está bem interiormente para fazer uma receita hoje? Se você estiver bem, vai tudo dar certo. Se não, a gente continua a fazer outra receita. Primeiro, a gente precisa estar com o coração limpo para começar a fazer a receita. Combinado até aqui? Eu sempre digo para meus alunos que a coisa mais fácil que se tem a fazer quando você não erra alguma coisa, quando você não sabe fazer alguma coisa, é desistir. É muito mais fácil que você desiste, apaga da memória e deixa para lá. Só que tem um problema. Se eu tivesse desistido no primeiro bolo que eu errei, no primeiro pão que eu errei, no primeiro bolo que derrubou dentro do forno e queimou, eu não estaria aqui até hoje, né, gente? Então, a primeira regra a seguir é faça várias vezes, porque se você não fizer isso, de nada vai adiantar esse esforço todo. Você acha que todo mundo consegue fazer os bolos que eu ensino aqui? Você acha que todos os meus alunos conseguem fazer pão trançado, pão modelado, do jeito que eu ensino? Não é todo mundo. A maioria do pessoal consegue fazer, mas tem pessoas que não conseguem, e não tem nada de errado nisso. Por quê? Eu levei 12 dias para fazer meu primeiro pão. Lá em 1900 e bolinha, quando eu comecei, eu não sabia fazer exatamente, eu não conseguia deixar uma massa macia, eu não conseguia atingir o ponto de véu, eu não conseguia assar um pão sem queimar a parte de baixo, ou então queimar a parte de cima e ficar cru dentro. Então, eu não conseguia fazer várias coisas. Então, eu te entendo. Eu sei que quando você erra, não é por causa de você, é porque não é o tempo ainda. Você sabe muito bem disso e que para você chegar a um nível de você começar a vender seus pães, você precisa testar. Não adianta, gente. Uma coisa que intriga muita gente é que toda receita doce, de pão doce, de bolo ou de doce mesmo, tipo, um exemplo, uma cocada, eu coloco sal. Gente, o casamento do sal com açúcar é muito importante. Eu não estou falando de você casar o sal com leite condensado, casar o sal com chocolate. Não, você tem que casar o sal com açúcar. Lá em meados de 1980, quem não tiver mais de 40 anos não vai entender o que eu estou falando. Houve no país como que eu posso dizer? Uma doença que dava diarreia no pessoal, que, sei lá, eu não lembro muito bem como que era a doença. E nos postos de saúde, eles davam uma colherzinha menor e uma colherzinha maior. A colherzinha maior era de açúcar e a colherzinha menor era de sal. Você misturava esse sal e esse açúcar na água e tomava, e virava um antídoto, ou seja, um soro. E aquela diarreia, aquela dor de barriga ia parando. Então, em meados de 1980, todo mundo sabia que isso ia acontecer. Então, quem tem uma avó muito antiga que fazia bolo, fazia pão, sabe que essas receitas, elas precisam de uma dose de açúcar e de sal. O que acontece com esse açúcar e o sal no meio da massa? Ela vai casar junto, né? O sal casa com o açúcar e faz com que a massa não fique muito... Você come um pedaço, come mais um pedaço, come mais um pedaço e fica com vontade de comer o quarto, quinto pedaço. Por quê? Ele neutraliza aquele adocicado enjoativo do açúcar e a massa fica bem mais aerada, porque ele consolidiza açúcar ali dentro da massa, a massa não fica muito enjoativa e a gente acaba viciando os clientes. Então, a partir de hoje, o casamento perfeito entre açúcar e sal na massa. Qualquer tipo de doce que você for fizer, uma pitada de sal, e assim as suas vendas vai decolar, eu garanto. Outra coisa que está deixando muita gente de cabelo em pé é o tal do nosso fermento de Cristo. O fermento de Cristo ele foi criado no Vaticano, lá em meados de 1980. Eu adoro receitas antigas
E essa receita, ela foi disseminada na campanha da fraternidade. Então era assim, naquele tempo, era assim, você ganhava o fermento de alguém, você fazia esse fermento em 3 partes iguais e dividia um para o vizinho, um para você fazer o pão e outro para outra pessoa. Então era sempre assim, feita uma corrente, você dividia em 3 pessoas e depois fazia o pão. E sempre assim, cada pessoa que ganhava, reformava o fermento, passava para 3. Reformava de novo, passava para 3. Gente, presta bastante atenção. Esse fermento não é o fermento do tempo de Cristo, que no tempo de Cristo não tinha fermento e essas coisas. Não é isso que eu estou falando. Isso foi criado pelo pessoal lá do Vaticano e foi disseminado em uma corrente. Então, essa receita é muito ótima. Eu tenho ela há anos e faço pães com ela até hoje. Então, não é todo mundo que consegue fazer o fermento de Cristo. Já vou colocar aqui bem claro para você. Muitas pessoas conseguem, mas nem todas conseguem. Outras pessoas já conseguem fazer o fermento de Cristo. A gente leva 7 dias para ele estar pronto para fazer a reforma e para fazer o pão com ele. Muitas pessoas fazem esse fermento já no 2º, 3º dia. Esse fermento já subiu toda a farinha e já está pronto para ser reformado. O que eu falo para você? Você pega esse fermento, depois do 2º, 3º dia, reforma e vê se ele vai fermentar. Conforme ele for fermentando, você faz o pão. Outra coisa, tem gente que não consegue fazer esse fermento, fazer com que a farinha flutue. Bom, não tem nada de errado com isso. O que você vai fazer quando isso acontecer é abrir a garrafa bem devagar, como se fosse um refrigerante. Ele vai sair aquela pressão e vai começar a subir a farinha. É isso que você vai fazer a partir de hoje. Outra coisa também é que o fermento de Cristo, ele não pode entrar ar dentro da garrafa, porque senão eles não formam a fermentação lá dentro, que é o gás carbônico. Tá. Feito isso, aí você pode pegar o seu fermento, reformar, fazer o teste primeiro para ver se está fermentando e só depois fazer o pão. Gente, não estamos no tempo de jogar nada fora, então testa primeiro, depois me conta o resultado. Você acha mesmo que eu sempre fiz pães trançados, eu sempre fiz pães modelados, eu sempre fui craque em fazer um pão e o pão sai macio? Gente, eu te entendo perfeitamente quando você me manda uma mensagem e fala que o seu pão ficou duro, fala que seu pão ficou azedo, fala que seu pão não cresceu, ou cresceu e depois murchou. Eu te entendo completamente, porque eu levei 12 dias para fazer o meu primeiro pão. Quando eu tinha 19, 20 anos. O padeiro que estava comigo, que era muito antigo, eu não tenho bem certeza, mas eu acho que ele ficou com medo de eu pegar o lugar dele, porque eu tinha 19, 20 anos. Ele virou para o meu patrão e falou: manda embora, porque para mim não serve. Então, eu levei 12 dias para fazer o meu primeiro pão. Então, eu te entendo completamente. Não tem nada de errado em errar o primeiro pão, errar o primeiro bolo, porque é errando que se aprende. Outra coisa, se eu tivesse desistido com 20 anos, eu não estaria aqui agora no ponto que eu estou. Então, desistir não é uma palavra para você. Tira isso do dicionário. A partir de hoje, a gente vai se dar bem e muito bem aqui no nosso curso, nas nossas aulas aqui e nos nossos pães modelados. O que mais me comove, gente, é que nas nossas aulas aqui eu tenho muita receita antiga. Eu gosto de receita antiga, quem me acompanha já sabe que eu sou fissurado nessas receitas. E o que mais me incomoda é que essas receitas estão morrendo. Por isso que nas minhas videoaulas eu ensino muito e muito as receitas antigas, porque isso vai fazer com que as coisas não se acabem, não se percam no tempo. Bom, eu vou numa festa hoje, vamos fazer um exemplo. Onde está o olho de sogra? Eu não lembro de ter visto mais. Aqueles docinhos de abacaxi, gente, onde que está? Me conta. Então, o que acontece com as receitas antigas é que elas vão ficando para trás e nada de errado com isso. Mas, como eu sou viciado e fissurado em receitas antigas, aqui no meu canal você vai ver muitas receitas antigas e a gente vai fazer várias massas, vários bolos, vários pães, vários pastéis com essas receitas. Porque a minha intenção, o meu intuito é não deixar essas receitas morrer. Se você gosta também, fica até o final do vídeo, porque hoje tá para arrebentar. Nem sempre eu vendi meus pães. Quando eu comecei a vender meus pães,
ninguém comprava, ninguém me conhecia, ninguém achava que aquilo era... Quando você leva para alguém, o pessoal come e beleza, mas quando você fala que vai cobrar, aí fica meio difícil. Para você, uma técnica de vendas que funciona muito bem comigo, eu posso sair na rua agora e todo mundo me chama e fala, faz um pão para mim, faz um doce de leite para mim, faz uma manteiga para mim. Então, se eu sair aqui do quarteirão da rua da minha casa, eu já vendi todos os meus produtos. Para você começar a vender os seus produtos, primeiro você tem que se especializar fazendo. Bom, se você já sabe fazer os bolos, se você já sabe fazer os pães, então você já está em meio caminho andado. Primeira coisa, leve para o trabalho um bolo ou um pão que você fez. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Quando você levar no terceiro dia os seus pães, já vai virar rotina. No quarto dia, você não vai levar. O pessoal vai falar o quê? Cadê os pães que você trouxe ontem, de ontem? Cadê? Então, o pessoal já vai começar a perguntar para você onde que está as coisas que você levava para eles comerem. Outra coisa é fazer os pães, bolos, e levar para os vizinhos da sua casa. Aqui, as minhas vizinhas, as senhorinhas que tem na rua de casa, são tão viciadas, mas tão viciadas, que no dia que eu não faço nada, igual hoje, por exemplo, eu estou conversando aqui com vocês e a gente vai fazer umas coisas mais tarde, então elas já vão perguntar onde que estão os pães, onde que está o bolo. Ontem mesmo a gente fez o pudim sem forno. Então, pudim sem forno, ele é chamado de flan, né, gente? Mas então a gente fez eu acho 3, 4 formas, já foi embora, porque cada uma delas veio aqui, pegaram um pedaço, conversamos, damos risada, comemos lanche, tomamos café, cada um levou um pedaço e tá tudo certo. E é isso que você precisa fazer. Pega uma receita sua que você garante que vai ficar gostoso, leva para as vizinhas ou para os vizinhos. Bom, e você vai fazendo essa interação até que as pessoas acostumem com você. Isso é técnica que eu fiz comigo, já testei, já deu super certo e eu faço sempre isso. E assim, vai chegar uma hora que você vai falar assim, não vou levar mais. E é aí que começa a primeira venda. A primeira venda do seu pão vai ser 1 ou 2 dias depois que você parar de levar. Porque alguém vai chegar para você e falar, sabe aquele pão que você trouxe? Ou aquele bolo que você trouxe ontem? Faz um para mim, eu te pago, quanto que é? Então vai começar essa sua interação. É assim que a gente começa a vender, gente. Eu costumo dizer que aqui é uma via de mão dupla. Você curte aqui, a outra pessoa vem, curte você aqui. E você fazendo as coisas com amor, com dedicação, do jeito que você gosta, e aprendendo muito bem a fazer a melhor coisa, como se fosse fazer para você, tudo vai dar certo. Então, para começar nessa meta nossa de panificação e confeitaria, você precisa ter esses pilares, não adianta, gente. Amor, dedicação e paciência. Isso vai te levar muito longe. Bom, eu não vou te ocupar muito tempo não, porque eu tenho que fazer várias coisas ali também. Hoje várias receitas para postar daqui a pouco e a gente precisa de ter essa conversa, dessa interação para vocês me conhecerem melhor e eu conhecer vocês melhores também, porque não adianta nada a gente ficar, posta vídeo no YouTube, posta vídeo no Instagram, posta foto no Facebook, e a gente não conversa, a gente não conhece uma a outra, a gente precisa desse tempo para a gente conversar, porque no dia que você tiver craque, eu quero que você faça uma receita minha, posta lá no grupo do Facebook, me marca e me mostra como que foi seu resultado. Bom, gente, eu vou deixar vocês agora com seus afazeres e daqui a pouco a gente volta para conversar mais, tá bom? Te vejo em breve do lado de cá. Até lá!